Eu estava sentada na varanda do meu apartamento na praia, com uma xícara de café fumegante nas mãos, observando o sol nascer sobre o oceano, quando meu celular antigo vibrou pela primeira vez em 3 meses. Era um número que eu conhecia bem, mesmo depois de ter bloqueado. Meu filho mais velho, Ricardo, tinha conseguido me encontrar através de um número comercial. A mensagem era curta e direta, sem nenhum pedido de desculpas, sem nenhum reconhecimento dos últimos 6 meses de silêncio absoluto. Apenas 5 palavras que fizeram meu estômago revirar. Mãe, precisamos da sua assinatura. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, fiquei ali parada, sentindo a brisa salgada do mar no rosto, lembrando de tudo que me trouxe até aquele momento. Lembrei da mensagem que recebi há 6 meses quando tudo desmoronou. Aquela mensagem que mudou minha vida completamente e me mostrou quem meus filhos realmente eram. Mas antes de continuar, preciso que você faça algo por mim. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história como esta. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Adoro saber que nossas histórias chegam em pessoas do mundo inteiro. Isso me dá forças para continuar contando essas histórias reais. Deixa eu voltar um pouco no tempo para você entender exatamente como cheguei até aqui. 6 meses antes, eu tinha 68 anos e morava sozinha em uma casa de 3 quartos no bairro do Jardim Paulista, em São Paulo. Era a mesma casa que eu e meu falecido marido, Roberto, compramos há 40 anos, quando os meninos ainda eram pequenos. Roberto tinha morrido há 5 anos de um infarto súbito e desde então eu vivia sozinha naquela casa enorme, cheia de memórias em cada canto. Os quartos dos meninos ainda tinham alguns de seus pertences de infância, caixas com brinquedos velhos, troféus de futebol, diplomas escolares emoldurados nas paredes. Eu mantinha tudo muito limpo, sempre esperando que eles aparecessem com os netos para me visitar. Minha rotina era simples. Eu acordava cedo, tomava meu café olhando para o jardim que eu mesma cuidava, regava as plantas que Roberto tinha ajudado a plantar décadas atrás e depois passava o dia fazendo pequenos trabalhos de crochê que vendia em uma feirinha local. O dinheiro que eu ganhava não era muito, mas complementava minha aposentadoria de professora primária. Eu tinha uma vida modesta, mas digna. E o mais importante, eu tinha minha casa, meu pedacinho de chão, o lugar onde criei meus 3 filhos com todo o amor que consegui dar. Ricardo era o mais velho, tinha 45 anos, era advogado e morava em um apartamento no Morumbi com a esposa Juliana e 2 filhas. Meu filho do meio, Fernando, tinha 42 anos, trabalhava em uma multinacional como gerente financeiro e vivia em um condomínio fechado em Alphaville, com a esposa, Camila, e um filho. E a caçula, Beatriz, com 38 anos, era arquiteta, casada com o Rodrigo, um empresário, e moravam em uma cobertura em Moema, sem filhos. Todos tinham suas vidas bem estabelecidas, seus carros importados, suas viagens para o exterior todo ano, suas casas decoradas por profissionais. E eu ficava feliz por eles, sinceramente ficava. Eu tinha criado meus filhos sozinha durante muito tempo, enquanto Roberto trabalhava dia e noite para dar uma vida melhor para eles. Eu abri mão da minha carreira como professora para estar presente em cada reunião escolar, em cada febre, em cada conquista. Quando Roberto morreu, eu esperava que talvez meus filhos se aproximassem mais de mim, que a gente criasse uma relação mais próxima agora que eles eram adultos. Mas a verdade é que eles estavam sempre muito ocupados. As visitas foram ficando cada vez mais raras. No começo, depois que Roberto morreu, eles vinham todo fim de semana, traziam comida, me faziam companhia. Mas aos poucos, as visitas foram espaçando. De todo fim de semana para uma vez por mês, depois para feriados, depois só em aniversários e Natal. Eu tentava não ligar, tentava entender que eles tinham suas próprias famílias, seus próprios compromissos. Mas doía quando eu via pelas redes sociais que eles faziam churrascos nas casas uns dos outros
E eu não era convidada. Doía quando meu neto, o filho do Fernando, fazia aniversário, e eu só descobria pelos stories do Instagram da Camila, vendo as fotos da festa que aconteceu sem mim. Eu mandava mensagens perguntando como estavam, se precisavam de alguma coisa, oferecia para cuidar dos netos, mas as respostas eram sempre curtas e genéricas. Um joinha aqui, um obrigado ali, uma desculpa esfarrapada de que estavam sem tempo. Mas eu continuava esperançosa. Continuava mantendo minha casa impecável, guardando pedaços de bolo quando fazia algo gostoso, imaginando que talvez um deles aparecesse de surpresa. Comprei um jogo novo de lençóis para os quartos de hóspedes, pensando que talvez os netos viessem passar um fim de semana comigo. Reformei o banheiro do corredor com minhas economias, coloquei aqueles azulejos novos que tinha visto em uma revista, tudo pensando em deixar a casa mais confortável, caso eles quisessem vir. Eu vivia para aquelas pequenas esperanças, para aqueles talvez. Até que chegou aquele dia de junho, um sábado chuvoso, quando tudo mudou completamente. Eu estava sentada na mesa da cozinha, tomando meu chá da tarde e folheando um álbum de fotos antigas. Eram fotos de quando os meninos eram pequenos, de natais passados, de aniversários felizes. Eu estava justamente olhando uma foto do 10º aniversário do Ricardo, com aquele bolo de chocolate que levei 3 horas para fazer e decorar, quando meu celular apitou. Era uma mensagem no grupo de WhatsApp da família, aquele grupo que eles mesmos tinham criado há alguns anos chamado Família Cardoso. Eu abri esperançosa, pensando que talvez fosse um convite para algum almoço, alguma notícia boa, algum sinal de que eles estavam pensando em mim. Mas o que eu vi me deixou completamente paralisada. Era uma mensagem do Ricardo, mas não era endereçada só para mim. Ele tinha escrito para todos os irmãos no grupo e aparentemente tinha esquecido que eu também estava ali. A mensagem dizia assim, e eu nunca vou esquecer cada palavra. Pessoal, sobre a situação da mãe, a gente precisa resolver isso de uma vez. Nenhum de nós tem espaço para ela morar aqui. E, sinceramente, acho que seria melhor para todo mundo se ela vendesse aquela casa enorme e fosse para um lugar mais apropriado para a idade dela. Um asilo bom, sei lá, algum lugar com enfermeiras, outras pessoas da idade dela. A casa está em uma localização excelente. Deve valer uns 2 milhões fácil. Isso daria para pagar um asilo particular muito bom por anos. E sejamos honestos, ela vive sozinha lá. A casa está caindo aos pedaços. Ela mal consegue cuidar do jardim. É perigoso para ela ficar sozinha em uma casa tão grande. Alguém concorda? Eu li aquela mensagem uma vez, depois 2, depois 3. Minha mão tremia tanto que o celular quase caiu no chão. Eu senti meu coração acelerar, minha respiração ficar difícil. Eles estavam falando de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, um peso, um fardo. E mais que isso, eles estavam planejando me tirar da minha casa. A casa que eu e Roberto construímos juntos, a casa onde criei cada um deles, onde dei cada gota de suor e amor. E o pior de tudo era que eles nem tinham coragem de falar isso diretamente comigo. Estavam discutindo meu futuro pelas minhas costas, como se eu não tivesse voz, como se minha opinião não importasse. As respostas começaram a chegar no grupo. Fernando escreveu: Concordo plenamente, Rê. Aqui em casa não tem como. Nosso quarto de hóspedes a gente transformou em escritório para a Camila trabalhar. E, além disso, a mãe e a Camila não se dão muito bem. Seria complicado demais. Eu senti uma facada no peito com essa mensagem. Eu sempre fui educada com a Camila. Sempre tentei ser uma sogra presente, mas não invasiva. Se ela não se dava bem comigo, era porque escolheu me manter distante, não o contrário. Então veio a mensagem da Beatriz. Gente, vocês sabem que eu e o Rodrigo viajamos muito a trabalho. Nossa casa fica vazia metade do ano. Não faz sentido a mãe morar aqui. E concordo com o Ricardo. Ela precisa estar em um lugar com estrutura médica. Imagina se ela cai. Se passa mal, quem vai socorrer? Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto enquanto eu lia aquelas mensagens. Meus próprios filhos que eu carreguei no ventre
que eu amamentei, que eu acordei de madrugada quando tinham febre, que eu ensinei a andar e a falar, estavam me descartando como se eu fosse um móvel velho que não cabe mais na decoração nova. E a justificativa deles era tão fria, tão calculada. Preocupação com a minha saúde? Mentira! Se eles se preocupassem de verdade, viriam me visitar, ligariam para saber como eu estava, ofereceriam ajuda. Mas não, eles era preocupados com a herança, com aquela casa de 2 milhões que eles já estavam calculando como dividir entre eles. Eu olhei ao redor da minha cozinha, aquela cozinha onde passei tantas manhãs preparando café da manhã para eles antes da escola, onde ensinei a Beatriz a fazer brigadeiro quando ela tinha 8 anos, onde consolei o Fernando quando ele levou um fora da primeira namorada. Cada canto daquela casa tinha uma memória, uma história, uma parte de mim. E eles queriam que eu vendesse tudo e fosse para um asilo. Um asilo. Como se eu fosse uma incapaz, uma inválida, alguém que precisa ser internado. Eu tinha 68 anos, não 100. Eu era perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Eu não tinha nenhuma doença grave, não usava bengala, não precisava de ajuda para tomar banho ou me vestir. Mas para eles, eu já era um peso morto. Eu não respondi nada no grupo naquele momento. Simplesmente tranquei o celular e fiquei ali sentada, em choque, tentando processar o que tinha acabado de ler. Eu me senti tão pequena, tão invisível, tão descartável. Todas aquelas vezes que abri mão de mim mesma para estar presente para eles, todas aquelas noites que passei acordada costurando uniformes escolares porque não tínhamos dinheiro para comprar novos, todas aquelas festas de aniversário que organizei sozinha com meu salário de professora enquanto Roberto trabalhava, tudo aquilo não significava nada para eles. Eu era apenas um problema a ser resolvido, uma despesa a ser otimizada. Mas então, enquanto eu enxugava as lágrimas do rosto com o avental que ainda estava usando, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar a uma raiva fria, uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Eu olhei novamente para meu celular e uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se eles queriam que eu vendesse a casa, então eu ia vender. Mas não do jeito que eles estavam imaginando. Não para ir para um asilo e deixar o dinheiro guardado para eles herdarem quando eu morresse. Não, eu ia vender aquela casa e fazer exatamente o que eu quisesse com cada centavo. Afinal, a casa estava no meu nome. Roberto tinha deixado tudo em testamento para mim, sem divisão prévia com os filhos. A casa era minha por direito, eu era a única dona, e eu podia fazer o que bem entendesse com ela. Eu me levantei da cadeira e fui até o escritório que ficava no 2º andar. Era um cômodo pequeno onde Roberto costumava trabalhar nos finais de semana, cheio de estantes com livros velhos e documentos importantes. Eu abri a gaveta da escrivaninha antiga e peguei a pasta verde onde guardava todos os documentos da casa. Escritura, IPTU, contas de luz, tudo estava ali, tudo no meu nome. Eu passei os dedos sobre a escritura, sentindo o papel meio amarelado pelo tempo. E pensei no dia que assinamos aquele documento, eu e Roberto, jovens e cheios de sonhos, imaginando que estávamos construindo um lar para sempre, um lugar onde nossa família seria feliz. Como a gente foi ingênuo. Mas agora eu tinha uma clareza absoluta. Eu não ia ficar esperando meus filhos terem pena de mim, não ia ficar mendigando atenção, não ia aceitar ser tratada como um móvel velho. Eu ia tomar as rédeas da minha própria vida pela primeira vez em décadas. E se eles achavam que eu era incapaz, que eu precisava ser internada, eu ia provar exatamente o contrário. Eu ia vender aquela casa, sim, mas ia usar cada centavo para viver a vida que eu sempre quis e nunca pude ter. Todas aquelas viagens que adiei para pagar a faculdade deles, todas aquelas roupas novas que não comprei para economizar para os presentes de Natal deles, tudo aquilo que abri mão ia ser recuperado agora. Mas eu sabia que precisava ser esperta. Se eu falasse com eles sobre minha decisão, eles iam tentar me convencer a não vender. Ou pior, iam tentar me manipular para que o dinheiro ficasse guardado para eles.
Então decidi que ia fazer tudo em silêncio, sem avisar ninguém. Ia pegar eles completamente de surpresa. E quando eles descobrissem, seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Naquela mesma noite, ainda com o coração partido, mas com uma determinação férrea, eu comecei a pesquisar sobre como vender uma casa rapidamente. Liguei para um amigo corretor de imóveis, o seu Antônio, que tinha sido vizinho nosso por anos e conhecia bem a região. Expliquei para ele que precisava vender a casa com urgência, mas não dei muitos detalhes sobre o motivo. Ele entendeu minha discrição e marcou de vir fazer uma avaliação na segunda-feira seguinte. Quando desliguei o telefone, eu senti uma mistura estranha de medo e excitação. Estava prestes a mudar completamente minha vida, e pela primeira vez em muito tempo, era eu quem estava no controle. Nos dias seguintes, meus filhos continuaram no grupo de WhatsApp, como se nada tivesse acontecido, conversando sobre assuntos banais, compartilhando memes, marcando almoços entre eles sem me convidar. Eu percebi que eles nem tinham notado que eu não tinha respondido nada sobre a conversa do asilo. Para eles, minha opinião era tão irrelevante que meu silêncio passou despercebido. Isso só reforçou minha decisão. Eu passei aquele fim de semana organizando a casa, separando as coisas que ia levar comigo das que ia doar ou vender. Peguei todas as fotos de família que tinham algum valor sentimental para mim, alguns objetos pessoais do Roberto, como o relógio de pulso que ele usava sempre, minha coleção de livros favoritos, e coloquei tudo em caixas organizadas no meu quarto. Na segunda-feira, seu Antônio chegou pontualmente às 9 da manhã. Ele era um homem de uns 70 anos, cabelo grisalho, sempre muito educado e profissional. Entramos na casa e ele começou a fazer a avaliação, medindo os cômodos, verificando o estado da estrutura, fazendo anotações em uma prancheta. Eu o acompanhava em silêncio, observando ele olhar para aquela casa com olhos técnicos, calculando valores, enquanto eu via apenas memórias. Depois de cerca de 1 hora, sentamos na sala de estar e ele me deu a notícia. A casa valia R$2.400.000, talvez até mais se a gente aceitasse negociar um pouco. Era uma localização privilegiada. O imóvel estava em bom estado de conservação e o mercado estava aquecido. Ele disse que podia vender rápido, em menos de 1 mês se eu quisesse. Já tinha alguns clientes interessados naquele perfil de imóvel. Eu respirei fundo e olhei nos olhos dele. Perguntei se era possível fazer toda a transação com discrição, sem muita divulgação. E ele garantiu que sim, que ia trabalhar com compradores diretos que ele já conhecia, sem colocar placa na fachada, sem fotos na internet. Expliquei que tinha motivos pessoais para querer fazer tudo rápido e discreto. E ele, como bom profissional que era, apenas assentiu com a cabeça sem fazer perguntas. Combinamos tudo ali mesmo. Ele ia trazer os potenciais compradores para visitas durante a semana, sempre com hora marcada, e eu faria minha parte mantendo a casa impecável e disponível. As coisas aconteceram mais rápido do que eu imaginava. Na quarta-feira, já tive a primeira visita de um casal jovem que estava procurando uma casa grande naquela região. Eles adoraram cada canto, elogiaram o jardim, se encantaram com os quartos espaçosos. Fizeram uma proposta de R$2.200.000 à vista. Eu contrapropus R$2.300.000 e eles aceitaram na hora. Em menos de 1 semana, tínhamos um acordo fechado. Seu Antônio cuidou de toda a parte burocrática, juntando documentos, agendando cartório, verificando certidões. Eu assinei tudo o que precisava assinar com mãos firmes, sem olhar para trás. Enquanto isso, no grupo da família, a vida seguia normalmente. Meus filhos continuavam compartilhando suas rotinas, suas conquistas profissionais, fotos de restaurantes caros onde estavam jantando. Nenhum deles me ligou, nenhum deles perguntou como eu estava, nenhum deles sequer mencionou a conversa sobre o asilo novamente. Era como se eu fosse invisível mesmo estando ali no grupo. Mas eu não me importava mais. Cada dia que passava, eu me sentia mais leve, mais livre.
Eu estava prestes a fazer algo só para mim pela primeira vez em décadas, e essa sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa. Em paralelo às negociações da casa, eu comecei a pesquisar onde eu queria morar. Passei noites navegando na internet, olhando apartamentos em cidades litorâneas, lugares que sempre sonhei conhecer, mas nunca tive oportunidade. Eu sempre quis morar de frente para o mar, acordar ouvindo o barulho das ondas, sentir o cheiro de maresia. Roberto preferia a cidade grande, o movimento, e eu nunca insisti porque sempre coloquei os sonhos dele acima dos meus. Mas agora era minha vez. Comecei a olhar apartamentos em Ubatuba, Guarujá, Santos, e foi quando encontrei um anúncio que me fez o coração acelerar. Era um apartamento de 2 quartos em Guarujá, na Praia da Enseada, literalmente de frente para o mar. As fotos mostravam uma varanda ampla com vista panorâmica para o oceano, uma cozinha americana moderna, quartos com boa iluminação natural. O preço era de R$700 mil, já mobiliado, pronto para morar. Eu liguei imediatamente para o corretor e marquei uma visita para o sábado seguinte. Contei para seu Antônio sobre meu plano e ele ficou genuinamente feliz por mim. Disse que eu merecia viver meus últimos anos da maneira que quisesse, sem precisar dar satisfação para ninguém. No sábado, acordei às 5 da manhã e peguei um Uber até Guarujá. A viagem levou cerca de 2 horas, e durante todo o trajeto eu fiquei grudada na janela, observando a paisagem mudar da cidade cinza para o verde da serra, e finalmente para o azul do mar. Quando chegamos em Guarujá e eu vi pela primeira vez aquele mar imenso, aquele horizonte infinito, eu senti lágrimas nos olhos. Era tão bonito, tão diferente de tudo que eu conhecia. Eu tinha 68 anos e nunca tinha morado perto do mar. Que absurdo! O corretor me encontrou na frente do prédio, um edifício de uns 10 andares, não muito luxuoso, mas bem conservado, com porteiro 24 horas, e uma fachada simples, mas elegante. Subimos até o 6º andar e quando ele abriu a porta do apartamento, eu simplesmente congelei. A sala dava direto para uma varanda envidraçada e daquela varanda se via o mar em toda a sua imensidão. Ondas quebrando na areia, pessoas caminhando na orla, o sol refletindo na água criando milhões de pontos brilhantes. Eu me aproximei da janela de vidro, coloquei a mão sobre ela e apenas fiquei ali parada, sentindo um nó na garganta. Era perfeito. Era exatamente o que eu queria. Visitei os 2 quartos, o banheiro com banheira, a cozinha equipada com fogão, geladeira e micro-ondas. Tudo estava em ótimo estado, limpo, bem cuidado. Havia até alguns quadros nas paredes, uma mesa de jantar para 4 pessoas, um sofá confortável na sala. O antigo morador tinha deixado tudo mobiliado porque estava se mudando para o exterior às pressas. Eu voltei para a varanda e fiquei ali mais alguns minutos, imaginando como seria acordar todo dia com aquela vista, tomar meu café olhando para o mar, ler um livro ao som das ondas. Eu queria aquele apartamento. Eu precisava daquele apartamento. Olhei para o corretor e disse: "Eu vou levar." Ele pareceu surpreso com minha decisão tão rápida. Perguntou se eu não queria pensar um pouco, visitar outros imóveis, mas eu fui firme. Não, era aquele. Aquele apartamento era perfeito para mim. Combinamos tudo ali mesmo. Eu daria um sinal naquela semana mesmo e quitaria tudo assim que recebesse o dinheiro da venda da casa em São Paulo. O corretor ficou impressionado com minha determinação. Disse que raramente via pessoas da minha idade fazendo mudanças tão radicais. E eu apenas sorri. Se ele soubesse a história toda. Voltei para São Paulo com o coração cheio de planos e expectativas. A venda da minha casa estava praticamente fechada. Faltavam apenas alguns trâmites burocráticos e a assinatura final no cartório, marcada para a semana seguinte. O apartamento em Guarujá estava praticamente garantido também. Eu só precisava fazer a transferência do sinal. Tudo estava se encaixando perfeitamente, como se o universo estivesse conspirando a meu favor. Mas eu sabia que o momento mais difícil ainda estava por vir. Contar para meus filhos.
Ou melhor, não contar. Deixar que eles descobrissem por conta própria. Decidi que não ia avisar nada, até tudo estar completamente finalizado e irreversível. Não ia dar a eles a chance de tentar me fazer mudar de ideia, de me manipular, de me fazer sentir culpada. Eu conhecia meus filhos, sabia que se eles descobrissem antes, viriam com aquele discurso de preocupação falsa, de que era para o meu próprio bem, de que eu estava tomando uma decisão precipitada. Mas não havia nada de precipitado nisso. Era a decisão mais ponderada e consciente que eu já tinha tomado na vida. Eu finalmente estava colocando a mim mesma em primeiro lugar e não ia deixar ninguém me tirar isso. Na segunda-feira seguinte, fui ao cartório acompanhada de seu Antônio e dos compradores para assinar a escritura definitiva de venda da casa. Era um casal jovem, simpáticos. Ela estava grávida de uns 6 meses. Eles estavam radiantes com a compra da casa, falavam sobre os planos de reformar alguns cômodos, de preparar um quarto para o bebê que estava chegando. Eu olhava para eles e sentia uma mistura de alegria e melancolia. Aquela casa ia ter vida nova, ia receber outra família, outras memórias. Talvez dessa vez fosse uma família que realmente se importava uns com os outros. Quando chegou minha vez de assinar, a tabeliã me perguntou se eu tinha certeza da minha decisão, se estava ciente de que a transação era irreversível, e eu respondi com voz firme que sim, tinha absoluta certeza. Assinei cada página com calma, sentindo o peso daquele momento. A cada assinatura, eu estava encerrando um capítulo da minha vida e abrindo outro completamente novo. Quando terminei, a tabeliã carimbou os documentos e declarou a venda oficialmente concluída. O casal me abraçou, agradecendo efusivamente, e eu apenas sorri, desejando sinceramente que eles fossem muito felizes ali. O valor de R$2.300.000 foi transferido para minha conta bancária naquele mesmo dia. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha uma quantia significativa de dinheiro que era completamente minha para fazer o que eu quisesse. Nos dias seguintes, eu comecei a esvaziar a casa. Doei a maioria dos móveis para instituições de caridade, levei alguns objetos pessoais importantes para um guarda-móveis temporário até finalizar a mudança e separei 3 caixas com pertences que pertenciam aos meus filhos, coisas de infância deles que ainda estavam guardadas nos quartos. Coloquei tudo em caixas etiquetadas com o nome de cada um e deixei na garagem para eles buscarem quando quisessem, se quisessem. Não ia jogar fora, mas também não ia ficar carregando aquilo comigo para minha nova vida. 3 semanas após assinar a venda da casa, chegou o dia da mudança final. Eu tinha pouquíssimas coisas para levar, apenas algumas roupas, livros, fotos e objetos sentimentais. Tudo cabia em umas 5 caixas e 2 malas grandes. Contratei uma transportadora pequena que levaria tudo para Guarujá e eu seguiria de ônibus no dia seguinte. Antes de fechar a porta da casa pela última vez, andei por todos os cômodos vazios. O som dos meus passos ecoava nas paredes sem móveis. Entrei no quarto, que foi do Ricardo, depois no do Fernando, depois no da Beatriz. Todos vazios, sem vida, apenas paredes brancas e janelas sem cortinas. Desci até a cozinha e coloquei a mão sobre a bancada de mármore onde preparei tantas refeições. Olhei para o jardim pela janela e vi as plantas que Roberto plantou, agora um pouco crescidas demais, sem meus cuidados constantes. Respirei fundo e fechei a porta pela última vez, deixando as chaves na caixa de correio para os novos donos buscarem. Virei as costas para aquela casa e não olhei para trás. O que passou, passou. Agora era a hora de olhar para frente. Peguei um Uber até um hotel simples perto da rodoviária. Passei a noite ali e, na manhã seguinte, embarcei no ônibus para Guarujá com apenas uma mala de mão. O restante das minhas coisas chegaria em alguns dias, mas eu não podia esperar. Precisava estar lá, no meu apartamento novo, na minha vida nova. A viagem de ônibus foi longa, mas eu aproveitei cada minuto. Olhei pela janela a paisagem mudar novamente.
Senti o ar ficar mais úmido à medida que nos aproximávamos da costa. E quando finalmente avistei o mar pela janela do ônibus, um sorriso inevitável apareceu no meu rosto. Desci na rodoviária de Guarujá, peguei um táxi até meu prédio e quando entrei no apartamento vazio, larguei a mala no chão e fui direto para a varanda. Era final de tarde, o sol estava começando a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Sentei ali no chão da varanda, encostei as costas na parede de vidro e apenas observei aquele espetáculo da natureza. E pela primeira vez em meses, eu me senti em paz. De verdade, em paz. Durante aqueles primeiros dias em Guarujá, eu não contei para absolutamente ninguém onde estava. Não avisei meus filhos, não postei nada nas redes sociais, simplesmente desapareci. Eu ainda tinha meu celular antigo, mas coloquei no modo avião a maior parte do tempo. Queria uns dias só para mim, sem interferências, sem explicações. Passei aquela primeira semana apenas me adaptando à rotina nova. Acordava cedo, com o sol entrando pela janela da varanda, fazia um café simples e ficava ali sentada, observando o mar. Descia para caminhar na praia toda manhã, sentindo a areia nos pés, a água gelada batendo nos tornozelos. Conheci alguns vizinhos do prédio, pessoas mais velhas como eu que também tinham se aposentado ali, e fui fazendo amizades naturalmente. Com o dinheiro que sobrou da venda da casa, depois de pagar o apartamento à vista, eu tinha cerca de R$ 1.600.000. Era mais dinheiro do que jamais imaginei ter. Conversei com um gerente do banco sobre investimentos seguros, apliquei a maior parte em renda fixa e fundos conservadores que me dariam um rendimento mensal de cerca de R$ 7.000, mais do que suficiente para viver confortavelmente sem precisar trabalhar. O resto eu deixei em uma conta separada para emergências e para realizar alguns sonhos que tinha guardados há décadas. Foi só depois de 2 semanas morando em Guarujá, quando já estava completamente instalada e adaptada, que finalmente liguei meu celular completamente. Tinha 147 mensagens não lidas no WhatsApp, a maioria do grupo da família e dos números individuais dos meus filhos. Comecei a ler as mensagens em ordem cronológica, e o que vi foi exatamente o que eu esperava, mas ainda assim doeu. As primeiras mensagens eram do Ricardo, do Fernando e da Beatriz no grupo da família, conversando entre eles sobre assuntos triviais, memes, notícias, como sempre faziam. Nenhuma mensagem dirigida a mim especificamente. Isso durou uns 5 dias. Então começaram as primeiras tentativas de contato direto. O Fernando tinha me mandado uma mensagem individual. "Mãe, tá tudo bem? Você está meio sumida." Eu não respondi. 2 dias depois, a Beatriz mandou: "Mãe, liga pra gente quando puder, estamos preocupados." Também não respondi. Foi aí que as coisas começaram a escalar. Mensagens do Ricardo começaram a ficar mais frequentes e insistentes. "Mãe, pelo amor de Deus, responde. Estamos preocupados. Tentei ligar e só dá caixa postal." Depois de uma semana sem respostas minhas, o Fernando escreveu: "Mãe, vou passar aí em casa hoje à tarde para ver se está tudo bem." E foi quando tudo explodiu. Na mensagem seguinte, enviada algumas horas depois, Fernando escreveu no grupo da família: "Gente, a casa da mãe está vazia. Tem uma placa de vendida. Onde diabos ela está? Alguém sabe de alguma coisa?" As mensagens começaram a chover depois disso. Ricardo: "Como assim vendida? Ela vendeu a casa e não avisou ninguém?" Beatriz: "Isso não faz sentido. A mãe não faria isso sem nos contar." Fernando: "Pois fez. Conversei com o vizinho, seu Antônio. Ele disse que ela vendeu a casa há 3 semanas e se mudou, mas não disse para onde. Tentei o celular dela de novo e continua só dando caixa postal." As mensagens continuaram nesse tom por dias, mistura de preocupação com incredulidade, de raiva com confusão. Eu lia tudo em silêncio, sentada na minha varanda com uma xícara de chá, observando o mar. Era quase cômico ver eles desesperados tentando me encontrar agora,
quando durante meses me ignoraram completamente. Era engraçado perceber como só se preocuparam comigo quando perceberam que eu tinha tomado uma decisão sem consultá-los, ou melhor, quando perceberam que a casa de 2 milhões que eles estavam contando como herança futura tinha desaparecido. Decidi então tomar uma atitude definitiva. Bloqueei o número de todos os 3 filhos. Bloqueei no WhatsApp, bloqueei nas ligações, bloqueei em tudo. Eu não queria mais ouvir suas mensagens falsamente preocupadas. Não queria mais ler suas tentativas de me fazer sentir culpada. Eles tiveram meses para se preocupar comigo de verdade, para me tratar com respeito, para me incluir nas suas vidas. Agora era tarde demais. 3 meses se passaram. 3 meses de paz absoluta. Eu tinha caído em uma rotina maravilhosa em Guarujá. Acordava cedo, caminhava na praia, voltava para casa e tomava um café tranquilo na varanda. Passei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca da cidade. Conheci outras mulheres da minha idade que também moravam sozinhas e viramos amigas. Começamos a nos encontrar para jogar buraco às quartas-feiras, para almoçar juntas aos domingos. Eu tinha uma vida social mais ativa do que jamais tive em São Paulo. Comecei também a fazer aulas de pintura, algo que sempre quis aprender, mas nunca tive tempo. Descobri que tinha um talento natural para aquarelas, especialmente paisagens marinhas. Minha professora, Dona Helena, uma senhora de 75 anos cheia de energia, sempre elogiava meus trabalhos. Eu tinha pinturas minhas espalhadas pelo apartamento, pequenas telas com tons de azul e verde, representando o mar em diferentes momentos do dia. Me sentia realizada artisticamente pela primeira vez na vida. Fiz também uma viagem que sempre sonhei. Peguei um pacote turístico para Natal, no Rio Grande do Norte, e passei uma semana conhecendo as praias incríveis de lá. Vi o pôr do sol em Pipa, mergulhei nas piscinas naturais de Maracajaú, comi a melhor ginga com tapioca da minha vida. Tirei centenas de fotos, não para postar em redes sociais, mas para guardar em um álbum físico que comprei especialmente para registrar minha nova vida. Cada página daquele álbum era uma prova de que tinha tomado a decisão certa. Durante esses 3 meses, não tive absolutamente nenhum contato com meus filhos. E, sinceramente, não senti falta. No começo, algumas noites eu acordava pensando neles, me perguntando se eu não tinha sido dura demais, se não devia pelo menos avisar que estava bem. Mas então eu lembrava da mensagem deles sobre o asilo. Lembrava de todos os aniversários que passei sozinha, de todos os domingos que fiquei esperando uma visita que nunca veio, e a culpa passava. Eu estava bem, melhor do que estive em anos. Foi em uma manhã de setembro, exatamente 3 meses e 1 semana depois que me mudei, que meu celular velho vibrou. Era um número que eu não conhecia, com DDD de São Paulo. Atendi com cautela, e a voz do outro lado me fez o estômago revirar. Era Ricardo. Ele tinha conseguido meu número através de um conhecido mútuo. Tinha implorado para que a pessoa me passasse o contato de emergência. A voz dele estava diferente, menos confiante, quase humilde. Mãe, por favor, não desliga. Eu sei que você está brava. Eu sei que merecemos, mas preciso falar com você. É urgente. Eu fiquei em silêncio, minha mão apertando o celular com força. Ele continuou. É sobre a herança do tio Marcos. Ele faleceu na semana passada. Tio Marcos era irmão do Roberto. Tinha 82 anos, morava sozinho em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Eu não tinha muito contato com ele desde que Roberto morreu, apenas trocávamos mensagens em datas especiais. Senti uma pontada de tristeza pela morte dele, mas não entendi por que Ricardo estava me ligando sobre isso. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei com voz fria. Ricardo respirou fundo do outro lado da linha. O tio Marcos deixou testamento. Ele deixou a fazenda para os netos do Roberto, que somos nós 3. Mas tem uma condição. A fazenda está registrada em nome dele e da falecida esposa dele. E para fazer a transferência,
o testamento exige a assinatura de todos os herdeiros diretos ainda vivos da família Cardoso. Isso inclui você, mãe. Você é viúva do Roberto. Tecnicamente ainda faz parte da linha sucessória familiar, segundo o testamento que o tio Marcos deixou. Eu levei alguns segundos para processar aquilo. Então era isso. Eles precisavam de mim. Precisavam da minha assinatura para poderem herdar uma fazenda que provavelmente valia uma fortuna. A fazenda do tio Marcos tinha mais de 300 hectares, com plantações de café e gado. Eu sabia porque Roberto comentava sobre isso. Dizia que o irmão tinha feito um império no interior. E agora meus filhos queriam que eu assinasse os documentos para que eles pudessem ficar com tudo. Eu sorria amargamente, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Entendo. Vocês precisam da minha assinatura. Sim, mãe. O advogado disse que sem você a gente não consegue fazer a transferência. Pode demorar anos em disputa judicial e ainda assim não é garantido. Você precisa assinar como parte da família. Fiquei em silêncio novamente. Ricardo tentou preencher o silêncio. Mãe, eu sei que a gente errou com você. A gente sabe que falamos coisas terríveis, que te magoamos muito. A gente está arrependido, de verdade. Só queremos conversar, te ver, saber que você está bem. E, claro, resolver essa questão da herança. A fazenda vale muito dinheiro, mãe. É o futuro dos seus netos, a educação deles, tudo. Eu deixei ele falar. Deixei ele fazer todo o discurso emocional, toda a tentativa de manipulação. Quando ele finalmente parou, respirei fundo e falei com voz calma e firme. Ricardo, eu vou pensar sobre isso. Não vou dar uma resposta agora. Quando eu decidir o que vou fazer, eu entro em contato. Até lá, não me liguem mais. E desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei ali parada na varanda, olhando para o mar, pensando em tudo aquilo. A ironia da situação era quase poética. Meus filhos tinham me rejeitado, me descartado, planejado meu futuro sem me consultar, e agora precisavam de mim desesperadamente. Eu tinha o poder nas mãos. Eu podia simplesmente recusar assinar, deixá-los sem a herança, fazer com que passassem anos em batalhas judiciais. Seria a vingança perfeita. Mas outra parte de mim pensava diferente. Eu não era uma pessoa vingativa por natureza. Eu não queria causar mal aos meus filhos, por mais que eles tivessem me machucado. Eu só queria que eles entendessem o que fizeram, que sentissem na pele o que é ser descartado, ignorado. Passei os próximos dias pensando sobre o que fazer. Conversei com Dona Marisa, minha amiga do grupo de leitura, sobre a situação. Ela tinha uma sabedoria de vida incrível. Tinha passado por situações similares com a própria família. Ela me disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Regina, você não precisa ser cruel, mas também não precisa ser capacho. Use essa situação para mostrar a eles que você não é a velhinha indefesa que eles pensam que é. Mostre que você tem voz, tem vontade, tem poder. E aí decida o que fazer baseada no que vai te trazer paz, não no que vai machucá-los. Decidi que ia usar essa oportunidade para fazer meus filhos me ouvirem, talvez pela primeira vez em décadas. Não ia simplesmente assinar os papéis e deixar tudo voltar ao normal. Ia estabelecer condições. Ia fazer eles entenderem o peso das palavras que disseram, das ações que tomaram. Mas primeiro, ia deixá-los esperando um pouco mais. Afinal, eu esperei meses por visitas que nunca vieram. Eles podiam esperar algumas semanas pela minha resposta. 2 semanas se passaram. Eu continuei minha rotina normal em Guarujá, indo à praia, pintando minhas aquarelas, frequentando o grupo de leitura. Mas minha cabeça não parava de processar a situação. Eu sabia que eventualmente teria que dar uma resposta, teria que enfrentar meus filhos novamente. E uma parte de mim, por mais que doesse admitir, queria vê-los. Não porque sentia falta do jeito que me tratavam, mas porque eram meus filhos. Eu carreguei cada um deles por 9 meses, amamentei, criei, amei incondicionalmente. Esse sentimento não desaparece só porque eles foram cruéis comigo. Mas também não significava
que eu ia aceitar ser tratada daquele jeito novamente. No 17º dia, após a ligação do Ricardo, decidi que era hora de responder. Peguei meu celular e escrevi uma mensagem no grupo da família, aquele mesmo grupo onde tudo começou. A mensagem era simples e direta. Recebi o recado sobre a herança do tio Marcos. Estou disposta a assinar os documentos necessários, mas antes preciso que vocês venham até aqui, onde estou morando agora, para conversarmos pessoalmente. Não vou ir até São Paulo. Se vocês quiserem minha assinatura, vocês vêm até mim. Amanhã estarei livre o dia todo. Segue meu endereço. E mandei a localização do meu apartamento em Guarujá. As respostas começaram a chegar em segundos. Ricardo: Mãe, graças a Deus, é claro que vamos aí. Que horas podemos chegar? Fernando: Mãe, que bom ter notícias suas. Estávamos muito preocupados. Vamos sim aí amanhã. Beatriz: Mãe, estou aliviada que você está bem. Amanhã estaremos aí sem falta. Eu não respondi mais nada. Apenas tranquei o celular e respirei fundo. Amanhã seria um dia difícil, mas necessário. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Fiz um café reforçado, arrumei o apartamento, coloquei algumas flores frescas em um vaso na mesa de jantar. Não estava fazendo aquilo para impressioná-los, mas sim porque era minha casa e eu a mantinha bonita para mim mesma. Coloquei uma roupa simples, mas digna, um vestido azul claro que comprei em uma lojinha no centro de Guarujá. Passei um batom suave, prendi o cabelo em um coque baixo. Olhei meu reflexo no espelho e quase não reconheci a mulher que estava ali. Eu parecia mais leve, mais jovem, mais viva do que meses atrás. Os 3 meses de paz tinham me transformado por fora também. Às 10 da manhã, o interfone tocou. Eram eles. Autorizei a subida e abri a porta do apartamento esperando no batente. Ouvi os passos deles subindo pelo elevador. E quando as portas se abriram no 6º andar, lá estavam os 3. Ricardo na frente, com seu terno impecável mesmo em um sábado. Fernando logo atrás com uma camisa polo e calça jeans. E Beatriz por último, com um vestido de marca caríssimo e óculos de sol no topo da cabeça. Os 3 pararam por um segundo quando me viram, como se estivessem processando minha imagem. Foi a Beatriz quem falou primeiro com voz embargada. Mãe! Ela deu um passo à frente como se fosse me abraçar, mas eu dei um passo para trás, mantendo distância. Fiz um gesto convidando-os a entrar. Eles entraram em silêncio, olhando ao redor do apartamento com expressões que mesclavam surpresa e algo que parecia ser inveja. Foram direto para a varanda e ficaram parados ali, olhando para o mar que se estendia infinito pela janela. Então é aqui que você está morando? Disse Ricardo com um tom que eu não consegui decifrar, se era admiração ou reprovação. Sim, respondi simplesmente. É aqui que moro agora, sozinha, em paz, de frente para o mar. Houve um silêncio constrangedor. Fernando olhou ao redor, notando as pinturas que eu tinha feito nas paredes, os livros novos na estante, os detalhes que mostravam que aquele era um lar vivo e habitado. Está bonito, mãe. Parece que você está bem. Eu não respondi. Apenas os convidei a sentar na mesa de jantar. Eles se sentaram e eu me sentei na cabeceira, uma posição de poder que não passou despercebida. Ricardo tirou alguns papéis da pasta que carregava. Mãe, esses são os documentos da herança do tio Marcos. O advogado preparou tudo. Você só precisa assinar em alguns lugares que estão marcados com post-it amarelo. Eu olhei para os papéis, mas não os peguei. Olhei diretamente nos olhos do Ricardo e falei com voz firme. Antes de assinar qualquer coisa, vocês vão me ouvir. E vão me ouvir até o fim, sem interrupções. Os 3 se entreolharam, visivelmente desconfortáveis, mas acenaram concordando. Respirei fundo e comecei. 6 meses atrás, vocês mandaram uma mensagem no grupo da família. Vocês acham que eu não li, que eu não estava no grupo, mas eu estava. E eu li
cada palavra. Vocês disseram que eu deveria vender minha casa e ir para um asilo porque nenhum de vocês tinha espaço para mim. Vocês falaram de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, um peso, um incômodo. Vocês planejaram meu futuro sem me consultar, sem se importar com o que eu queria ou sentia. A Beatriz tentou interromper. Mãe, a gente estava preocupados com você, com sua saúde. Eu levantei a mão, interrompendo-a. Eu disse sem interrupções. Vocês preocupados com minha saúde? Mentira. Se estivessem preocupados, teriam me visitado nos últimos anos. Teriam ligado para saber como eu estava. Teriam me incluído nas festas de família, nos aniversários dos meus próprios netos. Mas não fizeram nada disso. Vocês me esqueceram, me deixaram invisível. Continuei, sentindo lágrimas ameaçando descer, mas mantendo a voz firme. Eu passei anos cuidando de vocês três. Abri mão da minha carreira para estar presente em cada momento das suas vidas. Trabalhei dia e noite para garantir que vocês tivessem roupa limpa, comida na mesa, material escolar. Quando o pai de vocês morreu, eu esperava que talvez vocês ficassem mais perto de mim, que a gente se tornasse mais próximos. Mas não, vocês se afastaram cada vez mais. E quando finalmente decidiram falar sobre mim, foi para me descartar, me jogar em um asilo como se eu fosse um móvel velho. Ricardo estava vermelho, as mãos apertadas sobre a mesa. Fernando olhava para baixo, incapaz de me encarar. Beatriz tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eu não parei. Quando li aquela mensagem, meu coração se partiu. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim despertou. Eu percebi que estava vivendo para vocês, esperando migalhas de atenção, me contentando com o mínimo, e decidi que merecia mais. Então fiz exatamente o que vocês sugeriram. Vendi a casa, mas não fui para nenhum asilo. Comprei esse apartamento, vim morar aqui, e pela primeira vez em décadas estou vivendo para mim mesma. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras ecoarem na sala. Então continuei. Vocês querem minha assinatura? Querem a herança do tio Marcos? Então vou estabelecer minhas condições. Primeiro, vocês vão me respeitar. Não vou aceitar mais ser tratada como invisível, como um peso. Segundo, quando eu decidir visitá-los, ou quando vocês me visitarem, vai ser porque genuinamente querem minha companhia, não por obrigação. Terceiro, eu tomo minhas próprias decisões sobre minha vida, meu dinheiro, minha saúde. Vocês não têm mais direito de opinar sobre isso sem que eu peça. E quarto, vocês vão reconhecer o que fizeram e vão me pedir desculpas. Desculpas de verdade. Não essas desculpas vazias que vocês provavelmente estão preparando na cabeça agora. Terminei de falar e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi a Beatriz quem quebrou o silêncio primeiro, sua voz saindo em soluços. Mãe, a gente foi terrível com você. Eu sei disso. Eu não tenho desculpa para o que fizemos, para o que falamos. Eu estava tão envolvida com minha própria vida, com meus próprios problemas, que não parei para pensar como você estava se sentindo. Eu sinto muito, muito mesmo. Fernando limpou a garganta, sua voz também embargada. Mãe, quando a gente descobriu que você tinha vendido a casa e desaparecido, eu fiquei desesperado. Não porque me importava com o dinheiro, eu juro que não era por isso. Era porque eu percebi que tinha perdido você. Que a gente tinha te empurrado para longe com nossa negligência, nossa frieza. Eu deveria ter ido te visitar mais. Deveria ter te incluído nas nossas vidas. Eu falhei como filho e sinto muito por isso. Ricardo, sempre o mais contido, estava com os olhos vermelhos. Ele respirou fundo antes de falar. Mãe, aquela mensagem sobre o asilo foi a coisa mais cruel que já fiz na vida. Eu estava preocupado com coisas práticas, com logística, com dinheiro, e esqueci que estava falando da minha própria mãe, da mulher que me criou, que me amou incondicionalmente. Eu não mereço o seu perdão, mas estou pedindo uma chance de fazer diferente, de ser um filho melhor, de estar presente de verdade. Eu ouvi cada palavra deles.
Observei cada expressão, cada lágrima. E acreditem, não foi fácil manter minha postura firme. Meu instinto de mãe queria abraçá-los, dizer que estava tudo bem, que eu perdoava tudo. Mas eu sabia que se fizesse isso, estaríamos apenas repetindo o padrão antigo. Eu precisava que eles entendessem que as coisas tinham mudado, que eu tinha mudado. Eu aceito as desculpas de vocês, falei finalmente, mas palavras são fáceis. O que eu preciso ver são ações. Mudanças reais, não promessas vazias. Peguei os documentos da herança que estavam sobre a mesa e comecei a ler cuidadosamente. Eram várias páginas de termos jurídicos complicados, mas basicamente diziam que a fazenda do tio Marcos seria transferida para meus 3 filhos em partes iguais e que minha assinatura como viúva do irmão dele era necessária para validar o testamento. Peguei uma caneta e, sem mais delongas, assinei em todos os lugares marcados. Quando terminei, empurrei os papéis de volta para Ricardo. Pronto, vocês têm a assinatura que precisavam. Agora vou deixar claro o seguinte: eu não quero nada dessa herança. Não quero dinheiro, não quero parte da fazenda, nada. É de vocês. Mas isso não significa que as coisas voltaram ao normal entre nós. Vocês vão ter que conquistar minha confiança de novo, e isso não acontece da noite para o dia. Os 3 pareciam aliviados por eu ter assinado, mas também visivelmente abalados pela minha firmeza. Ricardo guardou os papéis na pasta com cuidado, como se fossem o item mais precioso do mundo. Beatriz limpou as lágrimas do rosto e me olhou com uma expressão que eu não via há anos: respeito genuíno. Fernando levantou timidamente da cadeira e perguntou: Mãe, posso te dar um abraço? Eu hesitei por um segundo, mas então acenei que sim. Ele se aproximou e me abraçou, e eu senti seu corpo tremendo enquanto ele tentava conter o choro. Logo Beatriz se juntou, e depois Ricardo, e nós ficamos ali, os 4 abraçados no meio da minha sala em Guarujá, com o som do mar ao fundo. Foi um momento agridoce, porque por um lado eu sentia um alívio por eles finalmente entenderem o que fizeram, mas por outro lado, a mágoa ainda estava muito presente, muito fresca. Quando nos separamos, sugeri que tomássemos um café. Preparei um bolo que tinha feito no dia anterior, coloquei xícaras bonitas que comprei em uma feira de artesanato e nos sentamos na varanda com vista para o mar. Pela primeira vez em anos, conversamos de verdade. Não aquela conversa superficial sobre o tempo ou o trânsito, mas conversas profundas sobre sentimentos, sobre arrependimentos, sobre esperanças. Eles me contaram sobre suas próprias frustrações na vida, seus medos, suas inseguranças. Beatriz admitiu que estava infeliz no casamento, que o Rodrigo estava sempre viajando e ela se sentia sozinha. Fernando revelou que estava com problemas no trabalho, sentindo-se pressionado e estressado constantemente. Ricardo confessou que se sentia um péssimo pai, que repetia com as filhas os mesmos erros que cometeu comigo, ficando ausente por causa do trabalho. Eu ouvi tudo com atenção, e pela primeira vez em muito tempo, não me senti como a mãe que precisa resolver os problemas de todo mundo. Me senti como uma pessoa ouvindo outras pessoas, em um patamar de igualdade. Dei alguns conselhos quando pediram, mas principalmente apenas ouvi. E eles, pela primeira vez, realmente me ouviram também. Me perguntaram sobre minha vida nova, sobre meus hobbies, sobre minhas amigas. Mostraram interesse genuíno quando falei sobre minhas aulas de pintura, sobre o grupo de leitura, sobre a viagem que fiz para Natal. Ficaram até o final da tarde. Quando foram embora, combinamos que nos falaríamos mais vezes, que eles viriam me visitar no próximo mês e que eu pensaria em ir a São Paulo eventualmente para ver os netos. Mas deixei claro que seria no meu tempo, quando eu me sentisse pronta, não por obrigação. Eles aceitaram todos os meus termos sem questionar. Quando fechei a porta depois que eles saíram, me encostei nela e finalmente deixei as lágrimas rolarem. Eram lágrimas de alívio, de tristeza, de esperança, tudo misturado. Nas semanas que se seguiram, as coisas mudaram gradualmente
Meus filhos começaram a me mandar mensagens regulares, não apenas oi e tudo bem, mas mensagens de verdade contando sobre o dia deles, perguntando sobre o meu, compartilhando fotos. Ricardo me mandou uma foto das filhas na escola, com a legenda: elas perguntaram quando vão conhecer a casa da vovó na praia. Fernando me ligou no meio da semana só para conversar, sem nenhum motivo específico, algo que não fazia há anos. Beatriz começou a me mandar receitas que estava experimentando, pedindo dicas de cozinha, resgatando aquelas conversas que tínhamos quando ela era adolescente, e eu ensinava ela a cozinhar. Um mês depois daquele encontro, eles cumpriram a promessa de vir me visitar novamente. Mas dessa vez foi diferente. Eles trouxeram os netos. Quando abri a porta e vi meus 2 netos e minha neta ali parados, meu coração quase explodiu. As meninas do Ricardo, Laura e Sofia, tinham 10 e 8 anos, e o Pedro, filho do Fernando, tinha 12. Eu mal conhecia eles, tinha visto crescerem apenas por fotos no Instagram. Mas ali estavam eles, na minha porta, com sorrisos tímidos, mas genuínos. Passamos o dia todo juntos. Levei as crianças para a praia, ensinei elas a procurar conchas, fizemos castelos de areia, preparei um almoço simples, mas gostoso, e comemos todos juntos na mesa que agora parecia pequena demais para tanta gente. As crianças adoraram meu apartamento, ficaram encantadas com a vista, com as pinturas que fiz. Sofia, a de 8 anos, disse que queria aprender a pintar também, e eu prometi que da próxima vez que viesse, eu daria aula para ela. Ver meus filhos interagindo com seus próprios filhos ali na minha casa foi revelador. Eu percebi que eles realmente estavam tentando fazer diferente, estar mais presentes. Ricardo brincou na praia com as meninas, coisa que ele admitiu que raramente fazia por estar sempre ocupado. Fernando ensinou o Pedro a nadar melhor nas ondas com paciência e carinho, e eu apenas observava, sentindo uma mistura de alegria pelo momento presente e tristeza pelo tempo perdido. No final do dia, quando foram embora, as crianças me abraçaram com força e me fizeram prometer que viria visitá-los em São Paulo em breve. Eu prometi que sim, que em algum momento eu iria, mas ainda não estava pronta. Ainda precisava de mais tempo para curar completamente, para ter certeza de que essa mudança era real e duradoura, não apenas um esforço temporário motivado pela necessidade da minha assinatura. Os meses foram passando e a relação foi melhorando aos poucos. Não voltou a ser o que era antes porque o que era antes não era saudável. Construímos algo novo, baseado em respeito mútuo e honestidade. Eles me visitavam uma vez por mês, às vezes com os netos, às vezes só eles. Eu comecei a atender as ligações deles com mais frequência, mas ainda mantinha meus limites. Quando precisava de tempo sozinha, dizia claramente, e eles respeitavam. 6 meses depois do dia em que assinei os documentos da herança, recebi uma ligação do advogado que cuidou do testamento do tio Marcos. Ele me informou que a fazenda tinha sido oficialmente transferida para meus filhos, que tudo estava regularizado. Ele também mencionou que a propriedade tinha sido avaliada em aproximadamente 5 milhões de reais e que meus filhos estavam considerando vender, porque nenhum deles tinha interesse em administrar uma fazenda. Eu apenas agradeci a informação e desliguei. O que eles faziam com a herança não era mais da minha conta. Alguns dias depois, recebo uma transferência bancária de um valor que me deixa chocada. R$1.500.000. Junto com a transferência, uma mensagem de Ricardo. Mãe, nós 3 decidimos em conjunto que você merece parte dessa herança. Afinal, você foi casada com o irmão do tio Marcos por 40 anos, faz parte da família tanto quanto nós. Não precisa aceitar se não quiser, mas seria uma honra se aceitasse. Com amor, Ricardo, Fernando e Beatriz. Eu fiquei olhando para aquela mensagem e para o valor na minha conta por vários minutos, sem saber como reagir. Eles tinham dividido a herança comigo espontaneamente, sem que eu pedisse, sem que fosse obrigatório. Era um gesto que mostrava que eles realmente tinham mudado, que finalmente
me viam como parte importante da família, não como um fardo. Decidi aceitar o dinheiro, mas não para mim mesma. Usei parte para criar um fundo de educação para meus 3 netos, garantindo que teriam dinheiro para a faculdade quando chegasse a hora. Usei outra parte para reformar completamente a Biblioteca Pública de Guarujá, fazendo uma doação anônima que permitiu a compra de novos livros, computadores e a criação de uma sala de leitura infantil. E o restante investi para complementar minha aposentadoria e garantir uma velhice tranquila, sem depender de ninguém. Um ano inteiro se passou desde aquele dia fatídico em que li a mensagem sobre o asilo. E que ano foi? Eu me transformei completamente. Não era mais aquela mulher triste e solitária, esperando migalhas de atenção dos filhos. Era uma mulher independente, com vida própria, hobbies, amigos, propósito. Minha rotina em Guarujá era rica e satisfatória. Além das aulas de pintura, comecei a dar aulas voluntárias de alfabetização para adultos em uma ONG local. Descobri que ainda tinha aquele talento para ensinar que desenvolvi durante meus anos como professora primária. Fiz também mais 2 viagens naquele ano. Fui para Fernando de Noronha, um sonho antigo, e mergulhei entre tartarugas marinhas. Fui também para Bonito, no Mato Grosso do Sul, e flutuei no Rio da Prata, vendo peixes coloridos ao meu redor. Cada viagem era uma conquista, uma prova de que nunca é tarde para viver os sonhos que foram adiados. Minha relação com meus filhos estabilizou em um patamar saudável. Eles me visitavam regularmente, mas não de forma sufocante. Ligavam para conversar, mas respeitavam quando eu dizia que estava ocupada. Me incluíam nos eventos familiares, mas entendiam quando eu preferia não ir. Era um equilíbrio que funcionava para todos nós. E o mais importante, eles tinham aprendido a me valorizar. Pequenos gestos mostravam isso. Ricardo começou a me consultar sobre decisões importantes da vida dele, valorizando minha opinião e experiência. Fernando me mandava flores no Dia das Mães com um cartão escrito à mão, não apenas aquelas mensagens genéricas de WhatsApp. Beatriz vinha me visitar sozinha às vezes, sem o marido, e a gente passava o dia conversando como amigas, não apenas como mãe e filha. Um dia, quase 1 ano e meio depois de toda essa história começar, eu estava na varanda do meu apartamento, como de costume, quando Ricardo me ligou. Sua voz estava diferente, mais suave, quase nostálgica. Mãe, eu estava pensando aqui e preciso te dizer uma coisa. Fiquei em silêncio, esperando. Ele continuou. Aquele dia em que você nos fez sentar e ouvir tudo o que você tinha para dizer foi o dia mais importante da minha vida. Eu sei que sou exagerado, mas é verdade. Você me abriu os olhos para o tipo de pessoa que eu tinha me tornado, egoísta, ingrato, ausente. Não apenas com você, mas com minhas próprias filhas, com a Juliana. Depois daquele dia, eu mudei. Comecei terapia, comecei a trabalhar menos e estar mais presente em casa. As meninas estão diferentes comigo, mais próximas. E é tudo graças a você, mãe. Obrigado por não ter desistido da gente, por ter nos dado uma segunda chance, mesmo sem merecermos. Eu senti lágrimas nos olhos ouvindo aquilo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma satisfação profunda. Minha decisão radical de vender a casa e desaparecer não tinha sido apenas sobre mim. Tinha sido sobre ensinar a eles uma lição que palavras nunca conseguiriam ensinar. Que eu era uma pessoa, não apenas uma mãe, que tinha desejos, necessidades, dignidade, e que não aceitaria ser tratada como menos do que isso. Ricardo, eu não fiz isso por vocês. Fiz por mim. Mas fico feliz que tenha servido como um despertar para você também. E fico orgulhosa de ver o homem que você está se tornando, o pai que está se tornando. Nunca é tarde para mudar, para ser melhor. Conversamos por mais 1 hora, uma daquelas conversas profundas e significativas que antes eram raras. Quando desliguei, fiquei ali na varanda olhando para o mar, refletindo sobre tudo. Houve perdas nesse processo, claro. Perdi anos da vida dos meus netos que nunca vão voltar.
perdi a ingenuidade de achar que família é sempre sinônimo de apoio incondicional. Perdi a casa onde criei meus filhos com todas as memórias que ficaram nas paredes. Mas os ganhos foram infinitamente maiores. Ganhei a mim mesma de volta. Ganhei dignidade. Ganhei uma vida que era verdadeiramente minha. Ganhei o respeito dos meus filhos, não baseado no medo ou na obrigação, mas baseado no reconhecimento genuíno do meu valor. Hoje, quando olho para trás, para aquela mulher de 68 anos, sentada na cozinha lendo aquela mensagem cruel sobre o asilo, quase não reconheço quem eu era. Eu estava tão pequena, tão apagada, tão disposta a aceitar migalhas. A decisão de vender a casa e sumir foi radical, foi dolorosa, foi aterrorizante, mas foi necessária. Foi o choque que todos nós precisávamos. Meus filhos precisavam entender que suas ações tinham consequências, que não podiam me tratar como descartável. E eu precisava provar para mim mesma que era capaz de recomeçar, de viver para mim, de ser feliz, sozinha. Semanas atrás, tive um momento muito especial. Era domingo, e todos os meus 3 filhos vieram me visitar junto com os netos. Preparamos um churrasco na área de lazer do prédio, com vista para a praia. As crianças brincavam na areia enquanto a carne assava. Eu estava sentada em uma cadeira confortável, bebendo uma caipirinha que a Beatriz tinha feito especialmente para mim, observando toda a cena. Ricardo estava conversando animadamente com Fernando sobre algo relacionado à fazenda que herdaram, rindo de alguma lembrança do tio Marcos. Beatriz estava ajudando o Pedro a construir um castelo de areia elaborado. Era uma cena de família, mas diferente de qualquer uma que tivemos antes. Porque agora eu não estava ali como a serviçal, a pessoa responsável por fazer tudo funcionar. Estava ali como uma convidada de honra, alguém cuja presença era valorizada, não presumida. E a diferença era palpável. Em um momento, Sofia veio correndo até mim com uma concha linda que tinha achado e disse: "Vovó, olha, vou guardar essa para você lembrar desse dia quando estiver sozinha em casa." Meu coração derreteu. Eu a abracei e disse que ia guardar aquela concha com muito carinho, junto com todas as outras memórias bonitas que estávamos construindo. No final da tarde, quando todos estavam arrumando as coisas para ir embora, Fernando se aproximou de mim com uma expressão séria. "Mãe, posso falar uma coisa?" Acenei que sim. Ele respirou fundo. Eu estava conversando com o Ricardo e a Beatriz, e a gente queria propor uma coisa. Nada obrigatório, só se você quiser. Mas que tal se a gente estabelecesse um almoço familiar fixo uma vez por mês? Pode ser aqui, pode ser em São Paulo, pode ser em qualquer lugar. Mas seria um compromisso nosso com você. Um dia por mês que é só nosso, da família. Eu pensei por um momento. Parte de mim queria manter minha independência total, não criar obrigações. Mas outra parte reconhecia que isso era diferente. Não era eles me impondo um cronograma. Era eles pedindo para estar na minha vida de forma consistente, estruturada. Era um comprometimento deles comigo. Sorri e respondi: "Eu adoraria, mas com uma condição. Se algum mês eu não estiver afim, se eu quiser viajar ou fazer outra coisa, vocês entendem e a gente remarcar. Acordo?" Fernando sorriu de volta com os olhos brilhando. "Acordo, mãe. Do seu jeito sempre." E assim estabelecemos nossa nova tradição. Todo terceiro domingo do mês, a família se reunia. Às vezes era em Guarujá, às vezes em São Paulo. Uma vez até fizemos em um sítio que alugamos no interior. Mas o importante era que estávamos todos ali, presentes de verdade, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Conversávamos, ríamos, às vezes discutíamos sobre coisas bobas, mas sempre com respeito, sempre com amor genuíno. Durante um desses almoços, cerca de 2 anos depois de toda essa história começar, aconteceu algo que simbolizou perfeitamente como as coisas tinham mudado. Estávamos todos na minha varanda em Guarujá, depois de um almoço farto.
As crianças estavam na sala assistindo um filme e nós adultos estávamos ali, conversando sobre a vida. De repente, a Beatriz puxou o celular e disse: "Gente, lembram do nosso grupo da família?" Todos ficamos em silêncio por um segundo. Aquele grupo onde tudo começou com aquela mensagem terrível sobre o asilo. Beatriz continuou: "Eu acho que a gente deveria apagar esse grupo e criar um novo, um recomeço de verdade, sem aquelas mensagens antigas pesando sobre a gente. O que vocês acham?" Ricardo e Fernando concordaram imediatamente. Olharam para mim esperando minha resposta. Eu pensei por um momento e disse: "Eu acho uma ótima ideia, mas dessa vez eu escolho o nome do grupo." Todos riram. "Qual nome você quer, mãe?" perguntou Ricardo. Eu sorri e respondi: "Família Cardoso 2.0, versão melhorada." Todos riram ainda mais. E ali mesmo criamos um novo grupo. A primeira mensagem foi da Beatriz. Novos começos, mesma família, mais amor, mais respeito, mais presença. Em seguida, Fernando: "Concordo. E muito obrigado, mãe, por não desistir da gente." Ricardo foi o último a escrever. A melhor decisão que a mãe tomou foi vender aquela casa. Parecia uma tragédia na época, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Nos abriu os olhos. "Te amamos, mãe." Eu li aquelas mensagens e uma onda de emoção me invadiu. Escrevi de volta: "Eu também amo vocês. E agradeço por terem aprendido com os erros, por estarem tentando ser melhores. É tudo que uma mãe pode querer." Guardei meu celular e olhei para o mar. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Eu tinha 70 anos agora e sentia que minha vida estava apenas começando de verdade. Nos meses seguintes, continuei expandindo meus horizontes. Fiz uma viagem de 3 semanas pela Europa, algo que sempre sonhei, mas nunca imaginei que faria. Visitei Paris, conheci a Torre Eiffel, caminhei pelas ruas de Montmartre. Fui à Itália, comi as melhores massas da minha vida em Roma, visitei a Capela Sistina, tirei milhares de fotos, comprei souvenirs para os netos, vivi cada segundo como se fosse o último. E o mais incrível, fiz tudo sozinha, sem depender de ninguém, sem precisar da aprovação de ninguém. Quando voltei da Europa, meus filhos organizaram uma festa surpresa para mim no meu apartamento. Quando abri a porta e vi todo mundo ali, inclusive alguns vizinhos e amigas do grupo de leitura, fiquei completamente emocionada. Tinha balões, um bolo escrito "Bem-vinda de volta, vovó aventureira", e as paredes decoradas com fotos da minha viagem que eu tinha postado no WhatsApp. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, sentir que era genuinamente amada e celebrada. Durante a festa, Laura, minha neta de 12 anos agora, puxou uma cadeira e sentou do meu lado. Ela me olhou com aqueles olhos sérios e disse: "Vovó, quando eu crescer, quero ser como você. Corajosa, independente, livre." Eu segurei a mão dela e respondi: "Minha querida, você já é todas essas coisas. Só não deixe ninguém fazer você esquecer disso." Ela sorriu e me abraçou forte. Hoje, quando olho para trás para toda essa jornada, não me arrependo de nada. Foi doloroso? Sim. Foi difícil? Extremamente. Mas valeu cada lágrima, cada momento de solidão, cada segundo de medo. Porque me trouxe até aqui, até essa vida que é genuinamente minha. Eu acordo todo dia com o sol nascendo no mar, faço minhas caminhadas matinais, pinto minhas aquarelas, leio meus livros, converso com minhas amigas, viajo quando quero, recebo meus filhos e netos quando quero e vivo em meus próprios termos. A decisão de vender a casa e sumir não foi sobre vingança, embora tenha esse sabor no começo. Foi sobre autopreservação, sobre dignidade, sobre reclamar minha própria vida. Foi sobre ensinar a meus filhos que amor não é sinônimo de martírio, que ser mãe não significa apagar-se completamente. Foi sobre mostrar que nunca é tarde para recomeçar, para escolher a si mesmo,
para exigir o respeito que merece. E você? Já passou por algo parecido? Já teve que escolher entre a sua dignidade e manter a paz? Me conta aqui nos comentários. Quero ler cada história de vocês. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like para que mais pessoas possam encontrar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora porque toda semana eu trago histórias reais que vão te fazer refletir sobre relacionamentos, família e amor próprio. Muito obrigado por assistir até o fim e nos vemos no próximo vídeo.